Fala galera, e aí? Bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton na voz e professora Mariá na língua de sinais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os continentes e os oceanos. Essa aula é de geografia para você, aluno do 8º ano, agrupamento H. E aí, você tem ideia do que sejam continentes, do que sejam os oceanos? Veja bem, os continentes e os oceanos, eles estão aí na superfície terrestre, que é a camada mais superficial do nosso planeta e tem aproximadamente 511 milhões de quilômetros quadrados de extensão. É muita coisa. A superfície terrestre ela é formada por terras submersas e terras emersas. Nas suas partes emersas, nós temos os continentes, que é onde nós moramos, construímos as nossas cidades, as nossas casas e coisa e tal. E nas partes que estão submersas pelas águas, é onde encontramos os oceanos. 71% de toda essa extensão gigantesca do nosso planeta é por terras submersas e 29% por terras emersas. E é exatamente por isso que nós entendemos que as áreas cobertas pelas águas do mar é muito maior do que as partes continentais, ou seja, que as partes que estão emersas. Beleza? Mas olha só, vamos começar então pelas partes emersas, pelos continentes. Aqueles 29% podem ser classificados por dois critérios. Critérios geográfico, geológico e critério geográfico, histórico, cultural. No critério geográfico, geológico, os nossos continentes estão divididos em americano, antártico, Oceania e continente euro-afro-asiático. Olha o mapinha aí para que vocês possam ver essa divisão. É importante lembrar que existe a teoria da deriva continental e antes dos continentes estarem assim classificados, existia uma massa continental única chamada de Pangeia, um único continente. De acordo com a movimentação das placas tectônicas, as massas continentais foram se distanciando, foram se afastando, até chegar na atual configuração. Do ponto de vista geográfico e geológico, nós temos o continente americano, apontado no mapa para vocês em rosa, e nós temos o continente euro-afro-asiático, essa massa continental única, aonde, por outros critérios, ela também pode ser dividida em Europa, Ásia e África. Temos aqui o continente da Oceania e o continente Antártico ou Antártida, beleza? Não tem problema chamar de Antártica ou de Antártida. Bom, é importante ressaltarmos que essa classificação geográfica e geológica leva em consideração as terras e conforme elas foram se distanciando. Quando a gente considera os aspectos sociais, os aspectos históricos, políticos das massas continentais, nós temos um outro critério e uma outra divisão dos continentes. Bom, esse critério histórico, cultural e geográfico vai determinar o continente europeu, o continente africano e o continente asiático, não como se fosse uma massa continental única, mas separados. Olha aqui o próximo mapa, para a gente poder identificar um pouco melhor. A América, devido à sua grande extensão latitudinal, ela vai estar dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Essa massa continental, que anteriormente nós vimos como massa euro-afro-asiática,
passa a ser em laranjado o continente asiático, em roxo o continente europeu e em amarelo o continente africano. Bom, a Europa ela está muito mais para uma península asiática, porção de terra onde as suas fronteiras são cercadas por água e apenas uma conectada à massa do continente, do que de fato um continente próprio. No entanto, as diversas tensões históricas, as diversas narrativas políticas do continente europeu dá a esse território a característica de continente, né? O povo europeu participou da colonização de diversos outros territórios, de diversas outras porções do nosso globo. Acredita-se aqui que na África exista um istmo que faz a ligação do continente africano com o continente asiático. Essa estreita faixa de terra que faz essa ligação é onde nós temos o canal de Suez, que hoje é importantíssimo para fazer a ligação entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, fazendo com que as mercadorias circulem com maior facilidade entre o continente europeu e o continente asiático, evitando a necessidade de contornar todo o continente africano para acessar alguns territórios do continente asiático. Ainda que tenha essa estreita faixa de terra ligando os dois continentes, as diferenças históricas, as diferenças culturais entre a África e a Ásia faz com que cada uma seja considerada massas continentais diferentes. Beleza? Bom, compreendemos o que são os continentes, nos resta então entender o que são os oceanos para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. E os oceanos, eles são são 5 oceanos, né? Nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Antártico. É importante que nós compreendemos que o Oceano Antártico, devido à sua pequena extensão e baixa profundidade, faz que alguns especialistas não considerem a sua existência. Então, alguns cientistas, algumas pessoas que se dedicam a estudar os oceanos, não consideram o Oceano Ártico como um oceano. Outro ponto é o oceano o Oceano Antártico, né? Devido também à sua baixa extensão, alguns especialistas vão dizer que esse oceano ele é muito mais um pedacinho do Atlântico e do Pacífico do que, de fato, um oceano próprio. Os oceanos eles vão compreender aí aqueles 71% de terras submersas. Mas precisamos entender a diferença entre mares e oceanos. Não é a mesma coisa, não são iguais, ainda que muitas vezes são utilizados como sinônimos, oceanos e mares são diferentes. E o que garante a diferença entre os oceanos e os mares é porque os mares apresentam menor profundidade e extensão que os oceanos, além de águas com temperatura e coloração diferente. Os mares podem ser classificados de duas formas: mar aberto ou mar interior ou continental. O mar aberto são aqueles que possuem ligação direta com os oceanos, como é o caso do Mar das Antilhas. E o mar interior ou continental são aqueles que estão ligados aos oceanos por estreitas, né, por pequenos estreitos, por pequenos canais. Um bom exemplo é o mar Mediterrâneo. Olha aí o nosso mapinha para que vocês possam ver aqui o Mar das Antilhas, que ele é ligado ao oceano, né, de forma direta, que a gente chama aí de mar aberto, e o caso aqui do Mar Mediterrâneo, aonde ele é ligado ao Oceano Atlântico, também aqui por um estreito canal, né, um estreito canal de ligação. Aqui está o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, Oceano Pacífico, banhando aqui a Ásia e também o oeste do continente americano, beleza? Moçada, não podemos esquecer
que o Brasil não tem mar. O Brasil é banhado diretamente para o oceano, pelo Oceano Atlântico. Então nós não temos nenhum mar aqui no território brasileiro, certo? Bom, para encerrar a nossa aula, a atividade para vocês. Na atividade de hoje, vocês devem fazer uma breve pesquisa sobre as características sociais, econômicas, históricas, ambientais e culturais de cada um dos continentes. Registre a sua resposta no seu caderno, beleza? Tá aí para vocês as nossas habilidades de hoje. Valeu demais, forte abraço e até a próxima.